Sejam muito bem-vindos, senta aqui na mesa da mamãe para mais um vídeo. Esse vídeo faz parte da minha playlist que fala sobre religiosidade. Não confunda religião com religiosidade. As pessoas sempre dizem a religião é o ópio do povo, religião é ruim. A religião não é ruim, o que é ruim é a religiosidade, que são as regras que os seres humanos criam e colocam sobre as pessoas e ainda atribui essas regras, atribui esse fardo a Deus. Ah, Deus que mandou, Deus que pediu, Deus que isso, Deus que aquilo, tá? Então, a religiosidade ela é ruim, ela tem que ser arrancada, mas nós temos que desenvolver nossa espiritualidade, desenvolver nossa conexão direta com o Pai, isso a gente precisa, tá? Muitas vezes a gente faz algumas perguntas ou escuta algumas perguntas e eu trouxe aqui esse vídeo, eu quero trazer nesse vídeo uma reflexão, talvez eu esteja um pouco mais acelerado ou um pouco menos do que o normal, porque é um assunto muito denso, muito pesado, muito... eu vou exigir um pouco da minha mente aqui para tratar isso de forma coerente para vocês, tá bom? E esse vídeo, a ideia desse vídeo surgiu por conta de... Eu venho de um contexto religioso. Eu sou nascida e crescida dentro de uma igreja, fui criada dentro dos princípios da Bíblia e eu mesma já fiz muitas perguntas e você talvez já tenha se feito essas perguntas ou tenha ouvido essas perguntas do porquê uma criança ela desenvolve um câncer, por que existe fome, por que existe miséria, o porquê da desigualdade, o porquê das guerras, o porquê das doenças. Por que daquelas atrocidades no Oriente Médio? Será que Deus não enxerga os seres humanos? Será que Deus não cuida dos seres humanos? Será que se Deus criou esse mundo, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Aí a gente vai para a igreja, a gente pega a Bíblia e às vezes nos ensinam que Deus é amor. E cadê o amor de Deus que não vê essas pessoas? Por que isso acontece? Não é mesmo? Então, tem muitos questionamentos. Um outro questionamento que eu sempre tive comigo mesma foi: por que algumas pessoas, elas vão para a igreja, elas recebem milagres, elas às vezes deixam as drogas, restauram a família e depois de um tempo, essas pessoas voltam a fazer a mesma coisa? Ou como tem por aí essa conversa absurda da tal da teologia da cura gay. Então a pessoa foi para a igreja, eu era gay, eu era homossexual, mas agora eu me regenerei, eu conhecia Jesus e passa 2, 3 anos, essa pessoa volta para a prática homossexual e fala assim, não, aquilo lá eu estava me enganando, as pessoas queriam que eu fizesse coisas que eu não sou, agora eu resolvi assumir o meu verdadeiro eu. Então por que existe isso? Será que Deus então ele não tem poder para curar, para tirar o vício de uma pessoa? Será que Deus, então, Deus não é tão poderoso, já que esses crentes aí dizem que o homossexualismo ele é errado? E por que eles não oram, então, e isso não muda? Então, são questionamentos que muitas vezes a gente não tem a resposta num dado momento, tá? Outra pergunta que nós nos fazemos é: a troco de que estamos aqui? E o dia que você entende o porquê que você foi criado, o porquê que você está aqui, o propósito de sermos criados por Deus, estarmos neste mundo, algumas coisas começam a clarear na nossa cabeça, tá? Até o relacionamento com Deus, ele começa a mudar, porque a gente agora começa a enxergar Deus como Deus realmente é. E não como um Deus que nos apresentaram, ou que nos contaram, ou que a gente fantasiou, ou que a gente assistiu num filme de Hollywood ou de não Hollywood, enfim, tá? Então, afinal de contas, por que Deus nos criou? Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Se nós formos para Gênesis, Deus cria o jardim, Deus cria a terra, o jardim, coloca o homem lá dentro, cria todos os seres viventes, todas as árvores, tudo que existe. E em um dado momento, Deus olha para Adão e vê que Adão está só. E fala assim, eu vou fazer para ele uma companheira, né? Porque todos os seres viventes que tinha ali no jardim tinha uma companheira, mas Adão não tinha. Então Deus faz cair um sono profundo sobre Adão, tira de Adão uma costela e faz dessa costela Eva.
Quando Adão acorda, Adão diz, agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E na viração do dia, ou seja, quando o dia estava baixando, o sol estava baixando, Deus vinha no jardim para se encontrar com Adão e com Eva, para ter esse relacionamento com o ser humano, tá? E aí a pergunta é, mas a troco de quê? Deus tem os anjos, os anjos eles são mensageiros, eles são obreiros de Deus. Mas Deus nos coloca no jardim e ele faz inicialmente com um propósito aparentemente único de se relacionar conosco, tá? Então Deus dá para Adão e para Eva habitação, segurança, alimentação e relacionamento. Isso está tão forte na nossa essência, na essência humana, que a gente está o tempo todo buscando relacionamento. Nós buscamos um casamento, as mulheres, os homens, eles estão sempre buscando estar com alguém. É sempre assim. Nós somos seres para viver em unidade, em comunidade, para viver uns com os outros, tá? Por quê? Porque Deus fez o ser humano dessa forma. Nós fomos criados dessa forma. Interessante que Deus, ele diz assim na criação, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Muitas vezes a gente pensa, o que é ser imagem e semelhança de Deus? Será que Deus tem 2 buracos assim no nariz, igual a gente? Será que Deus tem 2 olhos? Talvez sim. Mas uma das características mais latentes da nossa semelhança com Deus está no nosso livre-arbítrio. Nós temos a essência de Deus em nós. A parte relacional, nós somos co-criadores, assim como Deus, ele criou todas as coisas através da sua palavra, falando. Vocês já perceberam como que o ser humano ele é criativo? Como a ciência e a tecnologia está aí para mostrar para a gente que nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos tão criativos quanto Deus. Imagina Deus criando os vários tipos de borboleta, os desenhos das asas dessas borboletas, como que os insetos. Gente, tem uma infinidade de insetos, de animais, de plantas. É fantástico. E o ser humano ele tem essa mesma capacidade. O ser humano ele constrói coisas, ele faz roupas, ele obras de arte. Somos co-criadores, assim como Deus é. Porque somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos também triunos, assim como Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando Deus coloca o ser humano no jardim, ele cria mais um dos seus sistemas, conhecido como família, tá? Então, se nós observarmos toda a criação, Deus faz tudo dentro de sistemas. Tudo são sistemas. Sistema solar, sistema digestório, sistema excretor, sistema respiratório, o bioma. O que nós chamamos de bioma são vários sistemas na Terra. Os mares, eles têm os seus próprios sistemas, sistema de correntes e marés. Tudo no universo obedece regras de algum sistema. Nós vivemos numa grande máquina. Nós, seres humanos, somos uma pequena engrenagem de uma grande máquina. E se nós pegarmos nós, seres humanos, unicamente, nós também somos vamos dizer, um microcosmo. Nós somos uma pequena máquina dentro de um sistema bem maior, que é o sistema humano, o sistema da sociedade, o sistema planeta Terra. E toda vez que nós estamos desconectados ou conectados com algum defeito a algum desse sistema, vai dar algum problema. E aí é que nascem as perguntas. Onde está Deus? Por que Deus não age com justiça? E eu estou aqui para dizer para você que o problema não está em Deus, o problema está em você, o problema está em mim, que não estamos observando os sistemas.
Nós não estamos obedecendo às regras dos sistemas que nós estamos inseridos ou que nós somos. As pessoas hoje, a pandemia enclausurou as pessoas dentro de casa durante um período curto, alguns um período muito longo, e aí nós demos de cara com quem realmente nós somos, com a nossa realidade, porque estava todo mundo bem louco, bem correndo e totalmente doente. E agora a gente está dentro de casa e eu tenho que lidar com meu filho, eu tenho que lidar com meu marido, eu tenho que ter uma convivência, é o meu sistema com o sistema alheio. E aí eu descubro que o sistema familiar, ele está doente. O meu sistema familiar está doente. Então, onde que você quer chegar com isso, Violeta? Onde eu quero chegar é que, dentro dessa ideia de que nós vamos para a igreja para nos relacionarmos com Deus e a gente recebe algum milagre, ou a gente recebe alguma oração, e às vezes, ou mesmo não nós, mas a gente vê muito isso. A pessoa recebe um milagre e depois de um tempo fala assim, ai, isso é uma palavra do crentez, tá? Fulano desviou. Nossa, mas ele estava tão bem na igreja, ele recebeu tanto milagre, foi curado de câncer. Eu conheço gente que foi curada de tumores na cabeça, que foi curado de AIDS, e não está na igreja, entendeu? E nem ao menos, não é nem a questão de estar na igreja. Estar na igreja só é um detalhe. A pessoa nem ao menos tem relacionamento com Deus. Ela olha para Deus e às vezes questiona Deus. Mas Deus é mau. Deus não é tão justo quanto eu gostaria que ele fosse. Mas você foi curado, você já experimentou. Não. A pessoa responde. E aí a gente faz esses questionamentos. Por que a pessoa chega nesse ponto? Simples. Porque existem sistemas, existem regras do sistema. As regras religiosas são ruins, mas as regras do sistema, que nós podemos chamar, agora sim, essas regras elas se transformam em princípios, que são regras imutáveis. Os sistemas, eles são princípios, eles são regras imutáveis, não vai mudar. Assim como para você andar, para você existir, você precisa de um corpo, de uma alma e de um espírito. Isso é um sistema. Quando esse sistema ele é perturbado, algo dá de errado. Quando o seu corpo sucumbe, você morre. Quando você está com a sua alma deteriorada, você fica psicologicamente doente. Quando você está perturbado espiritualmente, o seu corpo e a sua alma sofrem por causa disso. O sistema está perturbado, o sistema está doente, o sistema está desalinhado. E aí, isso te traz problemas. Quando Deus cria Adão e Eva, ele coloca Adão e Eva no jardim e diz assim, crescei, multiplicai e enchei a terra, sede fecundos. Olha que interessante. Deus cria o homem, cria a mulher, coloca no jardim, dá segurança, dá comida, dá habitação, dá relacionamento para eles e fala assim, agora é comer, beber e transar. Violeta, que absurdo, que heresia. Não. Se você olhar todos os pecados e você olhar todos os problemas do ser humano, eles sempre estão em torno de comer, beber, segurança, relacionamento, sexo. Por quê? Essa é a essência do ser humano. O ser humano foi criado com essa essência. Ele era para... Já percebeu que trabalho é um porre? Ninguém quer trabalhar. Claro que a gente fala, o trabalho edifica o homem, eu acordo de manhã super animada para trabalhar. Tá, mas todo mundo sonha com o dia da aposentadoria. Por quê? Nós não fomos feitos para trabalhar, nós somos feitos para se relacionar com Deus num jardim de delícias e se multiplicar. Essa é a essência do ser humano. E quando isso foi perturbado, através do pecado, o pecado entrou para estragar uma engrenagem do sistema. Mas ainda existem outros pequenos sistemas que nós temos que manter. Um deles é o nosso corpo, que é um sistema. E o segundo mais importante é o sistema relacional, que é o menor sistema relacional que nós
temos, que nós conhecemos e que nós temos que cuidar, porque esse a gente consegue controlar, é o sistema familiar. Toda vez que o sistema familiar ele está perturbado, dá problema. Violeta, como então que eu tenho as respostas que eu preciso para a minha vida? Primeira coisa, cuide do seu sistema, você. Depois que eu comecei a fazer análise, muita coisa ficou claro para mim. Eu tive vários questionamentos na minha vida. Alguns eu pus para fora, outros não. Mas o dia que eu entendi quem eu era, quem eu sou de verdade, o que eu tenho que dar para o meu eu, para eu estar em equilíbrio, muita coisa facilitou na minha vida. Então hoje eu sei que eu sou uma pessoa sensitiva, que eu gosto de sensações. Essa questão de eu ser lombriguenta, até eu tenho uma página no Facebook, até tá parada. Tenho lombriga mesmo. Isso faz parte de quem eu sou. Quando eu não respeito quem eu sou, eu entro em dor. Quando eu entro em dor, eu automaticamente prejudico o meu relacionamento com o meu próximo e eu prejudico o meu relacionamento com Deus. Porque eu não tô legal, não tô bem. Então, quando eu entendo quem eu sou em primeiro lugar, e respeito quem eu sou, e aceito quem eu sou, a minha vida fica muito mais fácil. Quando eu consigo organizar quem eu sou, eu parto para o próximo passo, que é organizar quem? O meu sistema, que é o meu sistema familiar. Aí a pergunta que não quer calar é: quem é a sua família? E aí dentro do contexto religioso a gente aprende que nós temos que cuidar das pessoas, que nós temos que cuidar dos nossos pais, que nós temos que cuidar a qualquer custo dos nossos filhos. E aí eu chego aqui e digo para você que não é bem assim. É por isso que as pessoas estão doentes, é por isso que as pessoas estão inseguras, elas estão depressivas, elas estão ansiosas, porque elas estão cuidando de coisas, carregando pessoas, lugares e situações que não são da conta delas. Como que o sistema familiar saudável ele funciona? Ele funciona marido, mulher, filho, filhos, né? Então, os filhos, eles passam pela vida dos pais durante um período. Eu diria que esse período eu poderia dizer que vai do 0 aos 18 anos, mais ou menos. E aí agora nós temos uma sociedade que ensina que nós não podemos colocar os nossos filhos para trabalhar. Que criança não trabalha. Que criança dá trabalho, ok. Eu concordo, criança não trabalha. Mas o Estado... Hoje, se eu quiser deixar o meu filho em casa e ensinar o meu filho, eu não posso. O Estado me obriga a mandar o meu filho para a escola. Então, a gente vive num sistema hoje onde eu delego para outras pessoas responsabilidades que são minhas. Como assim, Violeta? A família começa no casal, o homem e a mulher. Esse casal, eles têm que se unir com um intuito: treinar a próxima geração, treinar as próximas famílias. E eu fico assustadíssima de andar por aí e ouvir meninas e rapazes dizendo que eles não vão se casar ou que eles vão se casar depois dos 40. Até escutei, tem um conhecido meu que ele fala: eu vou me casar só depois dos 40, porque se eu viver 80 anos e eu me casar com 20 e morrer com 80, eu vou passar 60 anos com aquela pessoa. É muito tempo. Quanto mais tarde eu me casar, menos tempo eu tenho que conviver com essa outra pessoa.
Oi? Como assim?